Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Estamos aqui em mais uma quinta para uma palestra. Estamos reforçando então que a nossa casa aceita doações. Luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhasse na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, está socorrido por Deus com indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e que por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Convido agora a todos a fecharem os vossos olhos, respirarem fundo, se conectarem com a energia da casa. Elevem os vossos pensamentos a Deus. Senhor da vida, Pai de infinita bondade e misericórdia. Neste momento de encontro, elevamos nossos pensamentos ao alto em profunda gratidão. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando a luz que esclarece a mente e o amor que fortalece o coração. Que a Tua paz envolva esse ambiente e alcance cada pessoa aqui presente e os ouvintes, acolhendo suas alegrias, suas lutas e suas esperanças. Amigos espirituais que amparam esta casa e esse trabalho, pedimos vossa presença carinhosa e serena, que possamos receber os ensinamentos dessa noite com humildade e discernimento, permitindo que cada reflexão encontre morada em nossa alma, que os corações aflitos encontrem consolo, os desanimados renovem suas forças e todos nós possamos sentir o abraço invisível do amor divino. Que esta palestra seja um instrumento de luz, renovação e esperança, e que levemos conosco a certeza de que o amor transforma, o perdão liberta e os bons pensamentos iluminam os caminhos da vida. Que o palestrante da noite seja intuído pela espiritualidade e que suas palavras toquem o mais profundo sentimento. Que assim seja.
Boa noite, pessoal. Que a paz e o amor de Jesus nos encontre nessa noite fria de feriado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora. Estão ouvindo legal? Sim? Show. Então, para a gente discutir sobre essa parábola, a gente utilizou o site Bíblia do Caminho, o Evangelho segundo o Espiritismo, lógico, é a base do nosso estudo. Os outros dois livros, Instrumentos do Tempo e Há 2000 Anos, do Emmanuel com o Chico, e principalmente essa palestra do Arthur Valadares, Os Trabalhadores da Última Hora. Palestra muito boa, muito mais completa do que a gente vai ter hoje. Recomendo que vocês assistam quando tiverem um tempinho. Ela é um pouco mais longa. Então, quando a gente vai falar das parábolas do mestre, é sempre importante a gente ter em mente que as parábolas têm muitos simbolismos envoltos nela, né? Tem muitos sentidos ocultos. Jesus falava há 2000 anos e aquilo que ele falava lá servia para eles e continua servindo para nós. Então, as parábolas são, de certa forma, imutáveis. No entanto, são mutáveis pessoalmente para cada um. Porque conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo, vai aprendendo mais, a gente consegue aprender coisas novas, a gente consegue tirar novas lições de cada uma dessas parábolas, né? Então, cada vez que a gente vai estudando, nós vamos nos aprofundando, aprendemos algo novo. E o Espiritismo também veio contribuindo com isso, né? Allan Kardec aglomerou todo aquele conhecimento nos livros, nas obras básicas. A gente recebe mais um monte de conteúdo com Chico, com Haroldo, enfim. E tudo isso vem agregando para que a gente tenha novos entendimentos e consiga saber mais coisas do que era possível a gente saber lá atrás. Para essa parábola especificamente, tem um conhecimento que é interessante que a gente tenha, que é a noção de que o tempo para a espiritualidade ele decorre de forma diferente do que decorre para nós. Isso aparece como referência em diversos trechos, diversas partes do Evangelho. Eu trago aqui como referência o Salmo 90, onde diz que um dia para a espiritualidade é coisa de 1000 anos para nós. Então, Jesus esteve encarnado há 2 dias atrás para a espiritualidade. Para nós são coisas de 2000 anos. O planejamento da Terra, então, se a gente vai pensar que a espiritualidade já planeja isso há alguns 1000 anos, do tempo deles, já são alguns milhões para nós, então é difícil a gente ter essa compreensão. Nos trabalhos da segunda-feira, quando a gente conversa com os espíritos, né, de vez em quando a gente pergunta para algum, e eles contam a história deles, a gente pergunta, né, quanto tempo atrás que você teve encarnado, que aconteceu essa situação com você? Ele fala, não sei porque o tempo passa de forma diferente. Mas foi lá na época que o Brasil tinha um imperador ainda. Né? Pelo menos traça um paralelo, mas a contagem de tempo é mais difícil de ser feita. E essa parábola é interessante e é importante esse conhecimento, porque ela serve não só para a nossa vida aqui na carne, né? 90 anos, 80, 70. Mas também ela serve porque ela mostra um avanço que o planeta teve. Ela fala sobre também um planejamento que há para o nosso planeta. E não apenas para a nossa encarnação curta aqui, questão de 80, 100 anos. O Arthur Valadares, ele traz na palestra dele que a gente poderia entender o nosso planeta hoje como se estivéssemos no período da noite, encerrando um dia. Né? Então esse dia que a gente encerra é um dia que a gente vai deixando uma era para trás. Uma era de pouco conhecimento, de pouca consciência ainda, onde a gente tentava entender meramente o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente tem que fazer aqui. Nós somos privilegiados de já entender um pouco disso, um pouco, mas a gente ainda tem que entender muita coisa. Né? E esse dia, então, vai terminando e vai se iniciando um novo dia, um dia de regeneração, que coincide com a nossa transição planetária. Passamos de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde a mensagem do Mestre Jesus se expande, chega a todos nós. Então, estamos vivendo um processo de transição. E no Evangelho de João, Jesus falou que ergueria o seu templo em 3 dias. Se a gente considerar os 3 dias ali, 1000 anos cada dia, são 3000 anos. Então, até
esse tempo se transcorra, ainda vai um tempinho, né? A gente já foram 2 terços, estamos no início do último terço. Quando, então, a mensagem de Jesus será amplamente divulgada ao planeta todo, né? Então, para que a gente tenha, todo mundo esteja mais ou menos na mesma página, eu vou fazer uma leitura aqui rapidinha sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, ou também parábola dos trabalhadores da vinha, dependendo onde a gente está buscando a referência. Então, tinha o pai de uma família, né, um senhor, um mestre de uma vinha, enfim. Uma vinha é um parreiral de uva, né? Se usa essa referência em função, né, o parreiral de uva, o vinho. O vinho é uma das poucas coisas materiais que ao longo do tempo ele vai agregando valor. Ele vai adquirindo um sabor mais refinado, enquanto que as coisas tradicionais ao longo do tempo tendem a se dissipar. Então esse mestre, ele estava lá com a sua vinha e ele precisava de trabalhadores. Então ele sai cedo de madrugada, em busca de trabalhadores. Em um determinado momento, ele encontra um grupo de trabalhadores e oferece a eles um denário para que eles trabalhem um dia na vinha dele. Eles aceitam e vão ao trabalho. Então o mestre sai novamente em busca de mais trabalhadores. Na terceira hora do dia de trabalho, encontra um outro grupo de trabalhadores e oferece a eles, pelo dia de trabalho, o que ele acha razoável. Eles não chegam a acertar um valor. Eles aceitam e vão ao trabalho na vinha. E o mestre sai novamente à sexta e à nona hora, encontra trabalhadores e eles também vão para a vinha trabalhar. E pela última vez, então, finalmente, o mestre sai na 11ª hora do dia. O dia de trabalho são 12 horas. Então, faltando 1 hora, por isso os trabalhadores da última hora. Por isso esse nome da parábola. Então ele sai na 11ª hora e encontra alguns trabalhadores numa praça. E pergunta a eles: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E um deles responde que eles estavam lá porque ninguém havia dado uma oportunidade de trabalho. Ninguém ofereceu trabalho a eles. Não que eles não quisessem. Eles não estavam lá porque não queriam trabalhar. Porque não tinham tido oportunidade. Então o mestre oferece a eles a oportunidade de trabalho para que eles trabalhem e recebam aquilo que o mestre achar razoável. Ao final do dia de trabalho, o mestre chama aquele que é responsável por gerir o seu negócio, né, e fala para ele: chame os trabalhadores e pague-os, começando daqueles que chegaram por último até os que estão aqui há mais tempo. Então esse senhor chama os trabalhadores e paga primeiro aqueles que chegaram na 11ª hora. E paga a cada um denário, o mesmo valor que aqueles que chegaram na primeira hora do dia. E esses que chegaram na primeira hora, então, veem essa situação e pensam: bom, ele combinou com nós um denário, mas pagou um denário para eles, então a gente deve ganhar mais, né, porque a gente trabalhou o dia inteiro. No entanto, na hora deles receberem, eles recebem o combinado, que era um denário. E aí, eles começam a se queixar, reclamam, né, ficam meio bravos ali com a família, com o mestre da família, e dizem que esses que chegaram na última hora de trabalho, trabalharam apenas 1 hora e ganharam tanto quanto eles que trabalharam desde o início do dia, que suportaram o peso e o calor do dia inteiro. E o mestre responde então: meu amigo, não te causo mal algum. Não combinou comigo que ia ser 1 denário pelo dia de trabalho e não recebeste o teu pagamento? Então, toma o que a ti te pertence e te vai. E o mestre fala: se a mim me agrada pagar a teu irmão o mesmo que eu pago a você, né, não faço nenhum mal a você. Você que me olha com maus olhos, por que você me olha com maus olhos se estou fazendo bem a outro? E aqui encerra a parábola. Tem só mais um trechinho. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, mais uma vez, toda vez que a gente vai analisar uma parábola, a gente precisa olhá-la com os olhos do Espírito. Se a gente levar o que está escrito ali ao pé da letra,
a gente perde boa parte dos significados e às vezes os significados são bastante estranhos. Né? Nessa, pode parecer até que houve ali uma injustiça. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso e eu não concordo que tenha havido uma injustiça, mas tudo bem. E aí, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade, né, qual a finalidade da encarnação. E, resumidamente, eles respondem que a gente está aqui para evoluir, identificando o nosso papel na criação, ou seja, nós trabalhamos na criação, a gente trabalha na obra do Mestre, na obra de Deus, executando os nossos trabalhos. A gente está aqui para trabalhar, para evoluir. É essa a nossa finalidade. Então, quem não está trabalhando, está errado. E aí, voltando na palestra que eu fiz lá, ano passado ainda, o que é trabalho para o Espiritismo? Qualquer atividade útil, remunerada ou não. Emmanuel até traz uma classificação. Trabalho salário, o que a gente trabalha para ganhar dinheiro, que traz nosso sustento, justíssimo. E trabalho serviço, aquilo que a gente faz, que nos engrandece a alma, nos trabalha internamente e gera bem ao outro. Depois vai ser importante essa distinção para nós. E para fazer a análise dessa parábola, então, a gente vai seguir como o Arthur Valladares seguiu na palestra dele. Ele divide essa análise da parábola em duas etapas. A primeira etapa, o chamado do Cristo. Será que já não fomos chamados ao trabalho pelo Cristo? Ou quantas vezes fomos chamados? E talvez a gente não ouviu, né? Porque nós estávamos envoltos com outras preocupações, não estávamos prestando atenção nisso. Ou quantas vezes nós ouvimos, entendemos, mas resolvemos virar as costas e ignorar por hora. Talvez não seja o melhor momento agora, né? Ou ainda muitos, né, esperam receber o chamado de uma forma diferente. Espera que o chamado veio de uma forma específica. Dizer que a gente vai receber uma mensagem no WhatsApp. Né? Você tem que fazer isso, 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 abdicar de tal coisa. Ou vem na casa espírita, um trabalho auxílio fraterno, e quer que o seu mentor incorpore num médium e ele fale o que você tem que fazer. Isso acontece, tá? O pessoal vira e recebe a mensagem. Qual é a mensagem? Vigie seus pensamentos. Ore. Faça caridade. Nada que a gente já não saiba que tem que fazer. Não tem muito milagre. Fora isso, o milagre não vai aparecer pronto. Né? E as nossas dificuldades, quanto maiores elas parecem, maior é o crescimento que a gente recebe superando-as. E Jesus não vai dar nada que a gente não consiga dar conta. É muito fácil falar isso aqui bonitinho, né? Então, mas quando você está ali é mais complicado a gente lidar com os nossos obstáculos. Né? Mas então, como vem a mensagem do Mestre? Né? Como vem esse convite ao trabalho? O convite, na verdade, ele é bastante sutil. Né? Tanto que muitas vezes ele passa despercebido. Ele não vem como a gente espera. Exige certo esforço, tanto para que a gente perceba o chamado, quanto para a gente atender ao chamado de irmos trabalhar na nossa vinha. Aí juntamos com aquela outra parábola, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque todos nós somos chamados, muitas vezes ao dia. Mas quantos de nós abdicam das coisas que devem abdicar, deixam de lado aquilo que não serve para realmente aceitar o chamado? Jesus não nos escolhe. Nós que escolhemos fazer parte da missão do Mestre. E às vezes a gente resolve fugir a outros chamados, a outras buscas, né, que nos afastam do caminho reto que a gente deveria seguir. Logicamente, a gente está muito longe de seguir esse caminho reto, né, mas a gente desvia bastante. Né? Daí afasta, acontece alguma coisa, faz com que a gente volte, e assim vai. Esse processo às vezes leva uma vida, duas, aí a gente volta, lá, vamos embora. Esse chamado, né, o chamado do Mestre para a gente ouvir, necessita de certa sensibilidade, além da vontade de receber o chamado. Né? O fato de nós estarmos aqui hoje denota que pelo menos nós queremos receber o chamado. A gente pelo menos está buscando uma melhora em nós. Né? Mas às vezes, mesmo assim, o chamado, às vezes ainda assim, passa despercebido.
à nossa frente. Essa sensibilidade a gente vai desenvolver através da prática, do estudo, da oração. Para a gente entender aonde estão esses chamados e como tirar o melhor proveito deles. É como se nós fôssemos um pequeno rádio, né? Nós vamos procurando estações ali para sintonizar. Quero ouvir a 96, a Rural hoje, a Atual, enfim. Com Jesus é a mesma coisa. A gente vai sintonizando até achar a estação em que nos conecta com Ele. E a partir do momento que a gente acha, fica mais fácil. No início é mais difícil, a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa pensar, né? Exige uma disciplina muito grande, um autocontrole muito grande para a gente estar conectado o tempo todo, na nossa fase atual. Né? Para quem já está mais à frente é mais fácil, é natural. Para nós, exige ainda uma força considerável, uma determinação considerável. Até porque, ouvimos o mestre, show. Agora o restante desaparece, os outros chamados somem. Não, eles pioram. Justamente para testar se a gente está realmente determinado em seguir aquele caminho do mestre. Né? Mas, mais uma vez, a gente só vai receber aquilo que a gente tem condições de lidar. Então, é responsabilidade nossa? Sim. É uma escolha nossa? Sim. Se a gente falar, mas a vida é difícil, mas não sei o quê, arrumar desculpas, se fazer de vítima, a gente está errado. Por mais que faça parte de nós isso, né? Às vezes a gente não quer enfrentar todas essas dificuldades que a gente escolheu. Faz parte. Tem uma passagenzinha, uma historiazinha que o Arthur conta, e eu até fui ver no YouTube se achava o vídeo, eu achei. Então tem um gramado, um pasto, né, muito grande, com um monte de ovelha. Aí passa um carro lá com umas 3 pessoas dentro, e as pessoas param ali e começam a chamar as ovelhas, né? As ovelhas nem aí, nem tchum pra eles. Vai lá um cara, chama as ovelhas, beca pra lá, e beca pra cá, e não nada das ovelhas olhar. E vai o segundo e tenta, e o terceiro também tenta. E aí vai o pastor. O pastor fala uma vez, uma ovelha levanta a cabeça. Ele fala de novo, a outra levanta. E ele fala mais 2, 3, 4. Na 5ª vez, todas as ovelhas estão vindo para ele. Porque elas já reconhecem, elas já escutam, já sabem que a voz do mestre delas, do pastor delas que conduz, que alimenta, que cuida, é aquela. Elas não se desviam mais. O nosso objetivo é que a gente chegue mais ou menos nesse nível, né? Quando Jesus fale para nós, a gente escute, a gente consiga segui-lo. Mas a gente ainda se perde bastante nos ruídos que nós temos no caminho. Mas, Pedrinho, né, você está filosofando um monte aí, beleza. Mas e como que funciona na prática isso? Né? Como que é esse chamado na prática? Um belo dia de noite, numa quinta-feira, tem uma palestra num feriado, no inverno, no Concórdia, no frio. Daí eu posso ficar em casa, posso ficar com a minha família, no quentinho lá, no conforto. É mais fácil. Mas eu escolho vir para a casa espírita para aprender um pouquinho. Isso é um chamado. A gente teve um chamado, a gente ouviu o chamado. Nessa oportunidade a gente seguiu o chamado. Em outras a gente não segue. Tem outras que são mais difíceis. O exemplo seguinte, por exemplo, a gente está assistindo TV e tem lá uma notícia de alguém que cometeu um crime hediondo. Um assassínio, como é muito comum hoje, algum caso de corrupção. E a gente se indigna. E a gente vai pensar, que esse cara poderia estar na cadeia, que se acha, né? A gente pensa isso. Isso não auxilia ele, não auxilia a gente. Se a gente conseguisse ter um pensamento de compaixão, de perdão pro erro que aquele cara está cometendo, é difícil, não estou falando que é fácil. Eu, particularmente, não consigo. Só estou falando que seria bom. A gente auxiliaria esse cara a talvez auxiliar na velocidade que ele vai despertar. Né, para ele entender que talvez ele tenha feito algo errado. Isso quer dizer que ter essa compaixão, ter o perdão, a gente está achando que ele não tem que sofrer a justiça pelo erro, não. Ele tem que pagar pelo que ele fez, tem que sofrer as penalidades da justiça, tanto terrena, e ele vai sofrer também as penalidades da justiça divina. Mas isso, uma coisa é independente da outra. O sentimento que a gente vai ter perante ele é que é a grande diferença. Principalmente internamente para nós. E é difícil. Essa aqui é uma situação bem complicadinha.
Discórdia no lar, por exemplo, né? Eu briguei com a minha mãe, com a minha irmã, com a vizinha, sair no tapa. Cara, é a melhor opção? Desentendimento todo mundo vai ter. Como que a gente vai agir perante depois disso? A gente vai tentar se colocar no lugar daquela outra pessoa, a gente vai tentar sentar para conversar, com paciência, né? Deixar a poeira baixar e depois trocar uma ideia. Né? Então nós temos que ir nos melhorando. Como que a gente vai reagir a uma situação assim? Né? Isso é um chamado do mestre. Paciência, cordialidade. Aqui na casa nós temos diversos grupos no WhatsApp, de vez em quando alguém manda o nome de alguma pessoa que precisa de uma oração, está com problema de saúde, está N problemas, N coisas, problemas pessoais. Aí está lá o nome da pessoa, que o pessoal pede para a gente fazer uma oração. 2 minutos, 1 minuto de oração, 2 minutos para pedir um auxílio para aquela pessoa. Quantas vezes a gente já teve oportunidades assim, a gente simplesmente pensou, agora não vou fazer isso, depois eu faço, e não faz mais. É um chamado. Não é difícil de cumprir, mas a gente muitas vezes deixa passar. É algo simples. Por quê? Não traz, é uma dor que a gente não sente. Como a gente não sente, a gente é meio que indiferente. Né? Então, começar a sentir a dor do outro nesse sentido, de entender que o outro tem uma dor e a gente pode auxiliar, mesmo que seja pouco, isso para nós vale muito. E para aquela pessoa que vai receber aquela oração também. No trânsito. Essa aqui para mim também pega, bonito. Aquele cara que às vezes fecha a gente dá uma buzinada. Ou a pessoa que está na tua frente não anda, e você está com pressa, e você fica, anda, gente, vai, não sei o que, né? Ou às vezes se safa de um acidente. A espiritualidade te ajuda, assim, ela te salva. Você não bateu no cara da frente por detalhe. Você faz o quê? Enfia a mão na buzina. Xinga o cara. Não deu certo, não sei o quê. Em vez de agradecer. Né? Todas as situações onde há um chamamento em nós trabalharmos na vinha do mestre. Trabalhar na vinha do mestre significa nós trabalharmos internamente, trabalharmos na nossa melhoria interna. Não é nada muito fora do que a gente já viu aqui em outras 300 palestras. Aquele colega nosso de trabalho, que nos sobrecarrega, que às vezes não faz as coisas que ele deveria fazer, né, que a gente tem vontade de pegar para o pescoço. A gente consegue ajudar ele, talvez? Não consegue? Como eu posso me comportar que pelo menos eu não tenha, que não fique mal em relação a ele, que não pense mal dele? Já é o início. Não é o melhor, mas é o início. A gente tem que procurar sair da onde a gente está e subir um degrauzinho. Aí nós temos inúmeros chamados. Tu vê que o que está aqui não é nada fora do normal. São coisas que acontecem todo dia no nosso dia. Né? São chamamentos pequenos, são coisas, atividades pequenas, hábitos que a gente vai mudando devagarinho, que vão fazer com que a gente se afinize com o mestre, que a gente enxergue essas situações, que a gente comece a conseguir melhorar as nossas reações em relação a elas. Tratar uma grosseria com bondade, oferecer a outra face. Não é verdade? Nada muito fora, nada milagroso. Não é algo miraculoso que vai nos fazer nos mudar da noite para o dia. É um processo lento e gradativo. Teria 2 historiazinhas aqui, mas eu vou pular, senão a gente vai se estender demais. E elas não agregam tanto no conhecimento do negócio, é só para ilustrar um pouquinho. E tem essa frase aqui de Jesus que é muito legal também. Quem me procura no serviço ao semelhante, mais cedo me encontra. Quem me procura no serviço ao semelhante, mais cedo me encontra. Caridade. Isso aqui é caridade pura. É trabalho, serviço. Fazer pelo outro. A gente faz pelo outro, a gente está trabalhando em nome do mestre, diretamente. É uma ótima forma da gente pagar uns boletinhos que a gente tem acumulado lá de trás. Diga-se passagem. Então, a primeira etapa, ouvir os chamamentos, identificar os chamamentos e procurar atendê-los dentro das nossas condições. A segunda parte da análise é a aparente injustiça que acontece na parábola.
Particularmente, eu não acho que aconteça uma injustiça. Aí eu vou colocar algo que não está na doutrina, não veio de um livro, algo que eu analisei e eu penso dessa forma e posso estar errado. E se alguém achar que eu estou errado, tá ótimo. É uma coisa que divide opiniões. Se a gente analisar a situação, a gente tem lá o trabalhador que chegou na primeira hora, o trabalhador que chegou na última hora e o mestre. Vamos analisar o ponto de vista de cada um. O mestre, ele acertou, ele tinha um acordo com aquele que chegou na primeira hora, 1 denário por um dia de trabalho, e ele cumpriu a palavra dele. Para com o que chegou na última hora, ele também cumpriu. Ofereceu um trabalho e falou que ia pagar o razoável. Pagou 1 denário, tudo certo. Trabalhador da última hora aceitou um trabalho, se propôs a trabalhar para receber alguma coisa. Ele recebe 1 denário em função do trabalho que presta. Não pelo tempo, mas pela qualidade do trabalho que ele prestou. O trabalhador da primeira hora tinha um acordo com o mestre, só com o mestre. Ele ia trabalhar um dia para receber 1 denário. Ele recebeu o denário dele. Aonde surge a nossa sensação de injustiça? Quando a gente olha para o vizinho. A gente viu que aquele cara trabalhou menos que eu e ele ganhou mais. Quantas vezes a gente já não faz isso na nossa vida? Ainda mais com o Instagram na frente. Ah, fulaninho ali não estudou nada, nunca fez nada e tem mais que eu. Mas por que você está olhando para o que o cara tem? Você tem que olhar para o que você tem. Não é verdade? A gente ficar olhando o que o outro fez, o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro não tem, não cabe a nós. Então, para mim, a sensação de injustiça que surge aqui é isso, é um ego ferido. Se eu tivesse na condição daquele cara, eu ia ficar pé da vida igual. Eu não estou falando aqui, não, eu ia ficar de boa. Não, eu ia ficar pé da vida. Mas eu estou errado. Eu estou errado, eu estou olhando porque o outro ganhou. O meu acordo era aquele. Foi cumprido? Foi, tudo certo. Se eu vou olhar porque o outro ganhou, fulaninho, Beltrano, aí nós nunca vamos estar felizes, gente. Não adianta. Alguém sempre vai ter mais do que a gente. De forma lícita ou ilícita, enfim. Né? E agora trazendo de volta para seguindo mais os preceitos que estava na palestra do Arthur mesmo, e do que está no livro dos Espíritos. A gente vai novamente avaliar a parábola com os olhos mais voltados ao espírito em detrimento da matéria. E aqui Jesus, nas falas dele, ele transparece o seguinte, que ele dá muito mais prioridade à qualidade do que à quantidade. Quando Jesus pregava, lá atrás, 2000 e poucos anos atrás, tinha um dos seus seguidores, o Zebedeu, ele queria que em todas as pregações, as palestras, enfim, angariasse o máximo de gente possível. Ele queria muita gente ali para que todos ouvissem, tivessem acesso às verdades do bem, à boa nova, aquilo que Jesus trazia. Mas Jesus fala para ele que não é o momento. O momento da quantidade chegará mais à frente. Em algum momento a terra inteira receberá essa verdade, receberá essa boa nova. Mas naquele momento Jesus queria qualidade. Queria as pessoas que estivessem dispostas a ir por vontade própria. E essa parábola traz muito disso. Mais vale a qualidade do que a quantidade. Os primeiros trabalhadores que chegam na vinha, então, eles praticam o trabalho salário. Eles acordam com o mestre que eles iriam trabalhar um dia por 1 denário. Ponto. É isso. Trabalho pelo salário. Os últimos, eles não tinham um trabalho. Eles não tinham recebido a oportunidade. O mestre estende a mão e dá a oportunidade de trabalho. Esses últimos, por sua vez, valorizam a oportunidade e trabalham com afinco, sem se preocuparem com quanto iriam ganhar. Até porque isso estava em aberto. Então eles trabalham com vontade, se preocupando com a obra que eles estavam fazendo, querendo trazer qualidade para a obra que eles estavam fazendo. E aí, no momento do recebimento do salário combinado, os primeiros mostram aquilo que habitava em seu coração. Eles ficam indignados, por que aquele cara recebeu o mesmo que eu recebi?
trabalhando menos tempo, tal. Eles demonstram que o ego deles está ferido. Nada mais, nada diferente disso. Os últimos apenas baixaram a cabeça e trabalharam, sem nem se preocuparem qual seria o salário deles. A gente pode trazer uma outra passagem de Ananias e de Saulo, que diz o seguinte: Saulo perseguia Jesus e seus seguidores, né? E Ananias era um desses seguidores. E em determinado momento da história, né, Saulo se encontrava numa hospedaria, cego, né, com algumas dificuldades, após muito tempo perseguindo Ananias. E o Mestre Jesus chama então Ananias, né, pede o auxílio dele, e aí fala para ele ir em auxílio a Saulo, que depois se tornaria Paulo, né, o apóstolo. Mas o interessante dessa passagem é que quando o Mestre Jesus chama Ananias, Ananias só se coloca lá e fala: estou aqui, mestre. Ele não pede qual a missão, ele não pede qual é o trabalho a ser realizado, ele não pede qual é a recompensa, ele não pede se ia ter problema, se não ia, se ia ter dificuldade ou não ia. Ele apenas se coloca à disposição do trabalho, sem indagar mais nada. Em última instância, é isso que é esperado de nós. Talvez não agora, mais para frente, um pouquinho. Né? Que a gente se coloque verdadeiramente em prol da obra do nosso Mestre Jesus, sem questioná-lo, tendo fé. Ele sabe o que nós temos capacidade ou não temos a realizar. Não vai ser dada nenhuma missão mais difícil do que aquela que a gente possa cumprir. No entanto, o bom trabalhador, o trabalhador mais capacitado, vai receber os trabalhos mais difíceis. Jesus não vai colocar alguém super capacitado para fazer alguma coisa muito simples, que não tenha dificuldade nenhuma. Isso não apresenta ganho para essa pessoa, para esse espírito. Então, quando a gente enfrenta as dificuldades, saibamos que foi nos confiado que a gente vai conseguir superar o que a gente tem. As dificuldades que a gente tem, os obstáculos. E eles servem para que a gente cresça. Mais uma vez, qualidade frente à quantidade. E o trabalho, né, para ser realmente de grande valia, que é aquele trabalho-serviço, é o trabalho que nos modifica o íntimo. Que não gera apenas uma mudança externa, onde a gente está, por exemplo. Aquele ato externo, grande, que auxilia muita gente, sim. Vou doar dinheiro para a caridade, porque muita gente vai... É bom, é muito bom. Mas ele nos dá horizontalidade, como diz o Arthur Valadares. Nos traz conhecimento, nos traz oportunidades, nos traz visões mais alargadas. Mas a mudança interna é o que nos eleva. É o que faz a gente, nos dá verticalidade, como ele fala, e que faz a gente subir os degrauzinhos da nossa evolução, que é o que a gente realmente quer. A gente não quer andar só para o lado, né? A gente quer subir, a gente quer melhorar. Essa passagem aqui do óbolo da viúva ilustra muito bem isso. Então, Jesus estava à frente de um templo com seus... Esqueci a palavra. Seus apóstolos, obrigado, Rô. Estava com seus apóstolos na frente do templo. Né? Estavam olhando ali as pessoas passando. E aí no templo tem uma caixinha lá para doações, né? E as pessoas chegavam e botavam dinheiro ali, e quando o dinheiro caía lá, ele fazia um barulhinho, né? Porque a caixinha com as moedas fazia barulho. Então chegava um mercador, né, com muito dinheiro, e largava lá um monte de moeda, um saquinho de moeda, aquele negócio fazia um barulho, estardalhaço, todo mundo sabia que ele tinha largado lá um monte de moeda. Mas para Jesus, internamente, para o espírito isso tem pouca valia. Aí passa uma viúva com o seu filho, com suas dificuldades, e coloca lá 2 moedinhas. Jesus chama os apóstolos e fala: ela fez uma verdadeira caridade. Ela doou algo que vai fazer falta para ela. Aquilo ali modifica o íntimo. Ela está deixando do dela para auxiliar alguém, para fazer a caridade, para auxiliar alguém verdadeiramente. Né? Então, a caridade dela, por mais que seja menor externamente, internamente para ela vale muito mais. Isso quer dizer que não vamos mais doar nada? Não é isso, gente. Faz bem também, importa também, as pessoas precisam de roupa, as pessoas precisam de alimento, tudo isso.
Mas às vezes aquilo que mais nos dói é doar nosso tempo, por exemplo. Talvez não só o dinheiro. É a gente dar um abraço numa pessoa que está precisando. É a gente escutar alguém que precisa falar dos problemas que está enfrentando. Isso não há dinheiro que pague no mundo. Ela só precisa de uma outra pessoa. Dá para fazer um paralelo aqui ainda, que não vai nos atrasar. Imagina que a gente tem dois senhores. Um nasceu em berço espírita, trabalhou, estudou na casa espírita, trabalhou na casa espírita, sempre esteve envolvido, ajudou muita gente, trabalhou. Foi uma pessoa muito legal, a vida inteira. Ele desencarna e quando vai lá para prestar contas para a sua consciência, ele vê que na encarnação, ele começou a encarnação aqui e ao final da encarnação ele estava aqui. Ele subiu um pouquinho? Sim, subiu um pouquinho. Ótimo. Aí pega um outro senhor que muito pouco sabe sobre as questões morais, sobre espiritualidade, enfim. Passa a vida inteira dele sem fazer nada demais. Não auxilia muito as pessoas, não sei o que e tal. E lá, uns 5 anos para acabar a sua vida, acontece ele tem uma doença. Ou ele perde alguém muito querido. E ele recorre a uma religião, então, para se auxiliar. Espiritismo, evangélica, católica, não interessa. Tanto faz. Mas nesses 5 anos finais da vida dele, ele se dedica verdadeiramente à causa do Mestre Jesus. Faz caridade, auxilia onde ele está, auxilia as pessoas que estão ao lado dele, ele muda, ele compra de verdade a mensagem do Mestre. Ele estava aqui embaixo no início da encarnação e quando ele vai fazer a autoanálise dele pós-desencarne, ele está lá em cima. Ele avançou um monte. Às vezes aquele cara que está aqui se manteve numa condição mais tranquila para ele, evitou os chamamentos mais difíceis. E aquele outro não. Ele foi talvez até induzido pelos problemas, mas ele enfrentou e superou as dificuldades. E conseguiu um avanço muito maior. Então, é importante que a gente enfrente os desafios que a gente tem. Eles vão fazer com que a gente cresça. Aí estamos numa transição planetária. Temos pouco tempo ainda até que essa transição se conclua. Nós temos uma encarnação, provavelmente a última encarnação, até que o planeta passe a regeneração. Nós temos uma encarnação para nós darmos o melhor de nós. Eu pego meu pai lá, está com seus 60 e poucos. Vamos pensar que ele vai só até os 100. Ele tem só 40 anos para dar tudo que ele tem. Né? Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, essa oportunidade ímpar que a gente tem de estar encarnado nesse momento tão especial e nos dedicarmos, né, verdadeiramente ao auxílio, à caridade. De repente a gente consiga uns pontinhos extras aí, umas estrelinhas, né, até o final da nossa encarnação. Nas considerações finais, nós recebemos e temos infinitos convites, né, para nós trabalharmos na vinha do Mestre. São sutis, necessitam que a gente calibre, né, nossa conversa, que a gente estreite os nossos laços com o Mestre. A gente precisa aprender a enxergar essas situações, escolher abraçá-las, né, deixar os ruídos e as distrações para o lado, deixá-las para trás. É importante a gente ter em mente que o grande avanço vai acontecer nas pequenas obras, nas pequenas mudanças diárias. Essas mudanças vão criar intimidade nossa com o Mestre. A gente cria o hábito, né, de fazermos isso, de nos analisarmos, de buscarmos melhores situações, melhores resoluções para as situações que a gente encontra na nossa caminhada. E manter em mente que mais vale a qualidade do trabalho aplicado, do trabalho exercido, feito por nós, do que o tempo aplicado ali, ou quanto aquilo ali vai criar externamente, né? O trabalho interno, realmente, a melhoria íntima, reforma íntima. E o caminho para o Mestre passa pela caridade. A forma mais rápida para a gente crescer é trabalharmos no bem do outro. Né? E a casa dá inúmeras oportunidades para quem quiser começar a fazer esse trabalho. Tem outros tantos lugares, igrejas, enfim, não interessa onde.
O importante é que a gente ache, a gente encontre algo que a gente possa fazer que seja bom para o outro. Isso, por si só, já vai nos auxiliar. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos nós. Que possamos então levar para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia essas palavras e cada vez mais seguir no caminho do bem, né, sempre procurando ajudar o próximo. Vamos então agora para a nossa prece final. Convido os trabalhadores da casa a se posicionarem, apagarem as luzes. Peço a todos que elevem seus pensamentos, fechem os olhos, respirem fundo. Senhor Jesus, ao encerrarmos esse momento de estudo e reflexão, elevamos nossos corações em gratidão pela oportunidade de ouvir e aprender mais sobre o amor, o perdão, a importância dos bons pensamentos. Que cada semente aqui lançada encontre terreno fértil em nossas almas, florescendo em gestos de compreensão, paciência, fraternidade e caridade. Agradecemos aos benfeitores espirituais que ampararam esse encontro. Envolve-nos em vibrações de paz, serenidade e esperança. Que suas inspirações continuem conosco, fortalecendo-nos diante das dificuldades e auxiliando-nos a escolher sempre o caminho do bem, mesmo nos momentos de desafio e provação. Que cada irmão e irmã aqui presente retorne ao seu lar sentindo o acolhimento de Deus, renovando suas forças e confiantes no futuro. Que saibamos perdoar mais, amar mais e cultivar pensamentos elevados. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, e amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos e até quinta.